Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do Fala aí Mestre. Temos o Cleiton Lopes como o nosso co-host e também o Gustavo Percope, que veio aqui falar conosco. Tudo bem? Prazer, Jéssica. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho? Isso, me fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né? Tá aqui na FEICON 2024, o stand da Âncora, essa empresa fenômeno, né? Empresa referência, líder aí no Brasil em termos de fixação, que faz tão parte da nossa história. Sim, com certeza. Eu sou engenheiro civil, né? Esse ano eu faço 22 anos de CREA, então já tem um pouquinho aí, né? É uma história já. Sou o pai da Carol, 9 anos, e sou o CEO da Gestão Engenharia, Sistemas de Cobertura. Minha vida da engenharia é essa, de obras, de telhados. Eu especifiquei em telhados e sistemas de cobertura, mas tem nesses 22 anos obras de luxo, casas, apartamentos. Eu trabalhei com pontes, estradas, mas a obra civil e da área de termoacústica que eu fui levando esse caminho e cheguei aqui até hoje para vocês. Bacana. História bem bonita, né? Vamos lá. Sim. E, bom, o nosso tema de hoje, né, é sobre a segurança nas obras. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre esse tema, né, que é tão importante, né, nas Bem obras. delicado, e né, também moça? não só nas obras, né? Sim, nosso dia a dia, tudo requer segurança, né? O tema segurança do trabalho é um tema muito específico, né? E tem os profissionais da área, né, que estão aí, lutam todo dia para poder ter um objetivo final, que é o quê? Zero acidente. Zero acidente. Então você imagina, né, o que a gente tem que trabalhar dentro de um canteiro de obra, dentro de uma empresa, dentro com os colaboradores, para poder estar sempre com o resultado final, que é acidente zero. É porque tem que ter um certo cuidado, né? Sim. Total, né, na verdade. Olha, hoje a gente tem todas as normas de segurança regidas pelo Ministério do Trabalho, né? São 38 normas de segurança do trabalho. E falando um pouquinho especificamente dos nossos trabalhos, né, do que é trabalho em altura, né, que eu trabalho com sistemas de cobertura, com telhados, a gente tem a especificação da NR35 que fala sobre específico em trabalho em altura. Lá ela vai te falar como tem que trabalhar, qual o tipo de treinamento que o colaborador tem que ter, qual a qualificação, quais os tipos de exames que ele tem que ter. Sim. Então todas as normas elas regem, né, para poder o quê? O que está ali no papel ser aplicado nos canteiros. Mas antes de iniciar a obra, é feito um treinamento para esses colaboradores? Eles se passam por uma preparação para isso? O que acontece? Especificamente, né, de trabalho à altura, todos os meus colaboradores, desde o PCMSO, que é o Programa de Controle de Medicina de Saúde Ocupacional, você tem que fazer os exames específicos. Sim. Né? Porque a pessoa, para subir, ela tem que ter a pressão arterial em dia, tem que ter os níveis de hemogramas completos em dia, você tem que ter encefalograma. Então, são exames específicos que o médico do trabalho vai falar, olha, ele não está testando a competência de ser um ajudante ou um montador, ele quer primeiro da saúde ocupacional de deixar a pessoa lá em cima. E falar, olha, não vai ter alteração, não vai ter nenhum risco médico que leve ao acidente. Sim. Após isso, ele estando habilitado na parte médica, nós vamos falar para a parte de segurança do trabalho. Sendo na parte de segurança do trabalho, na minha empresa, nós temos o nosso engenheiro de segurança, que faz o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, e o PGR ele veio na NR1 agora, nessa alteração, que era PPRA, ele veio para substituir isso, né? E o Plano de Gerenciamento de Risco, ele pega e puxa praticamente todas as normas. Cada norma específica tem esse gerenciamento de risco. Tudo é voltado para o gerenciamento de risco. Sim. Especificamente, a gente tem o treinamento de NR1, quem trabalha com máquinas e equipamentos também, a gente tem o treinamento de NR2, e principalmente a gente passa também na NR6, que fala um pouco sobre o EPI, e é muito importante sobre isso também falar, que o colaborador aí tem os deveres, Sim, é obrigação de usar, e a empresa tem os deveres e obrigação de fornecer. É muito importante o uso de EPI, né, nas fábricas, nas obras em si como um todo. Todas né? as normas puxam, né? Cada atividade, cada ambiente de trabalho, você tem um EPI específico para você estar ali e para você executar o trabalho. Sim, com certeza. Então você tem esses níveis, né, de diferença. Eu vou usar só o EPI. Não, você não vai usar o EPI. Você tem o EPI para aquela atividade, mas ao mesmo tempo você tem o EPI, mesmo que você não esteja realizando atividade,
mas está numa ambientação, você tem para ele também, né? Por estar no ambiente. Mas dentro desse específico, a gente tem o treinamento de NR35, que é ministrado por um técnico de segurança ou um engenheiro. No nosso caso, o técnico de segurança, que ele tem um treinamento específico para poder estar aplicando para os colaboradores essa certificação, né? Certo. Dentro disso, essa certificação, um profissional habilitado na NR35, então ele já passou pelo médico de trabalho, tá ok, pode subir, você não tem problema de saúde. Você passou pela instrução, onde você faz prova para poder ver o que você aprendeu no curso, tá ali. Então essa norma 35, você está apto a trabalhar. Você vai levar o canteiro de obras. Dentro de canteiro de obras, ele se apresenta para quem? O técnico de segurança da área, onde que ele vai falar sobre a ambientação. Se você está trabalhando, por exemplo, numa indústria, você tem que falar sobre as normas da indústria. Então nós nem chegamos no telhado ainda, nós estamos chegando na empresa. O princípio de tudo, né? Então você tem que entender um pouco que as normas de segurança, onde você vai, ela está te puxando e você tem que ser o mais rigoroso possível para seguir aquilo, né? E hoje, graças a Deus, a gente, né, veio... Eu costumo falar o seguinte, as normas estão no livro, né? Sim. E você levar isso pro dia a dia é um negócio muito... Como é que eu vou te falar? É complexo, né? Exato. É complexo. Porque depende tanto da empresa, que foi o que você mencionou agora há pouco, Exatamente. e depende também do colaborador, né? A questão da cultura da empresa. Hoje eu costumo falar o seguinte, com o meu pessoal, isso que você falou é muito importante, a cultura da empresa. Qual que é a cultura da gestão, né? Sim. A gestão, ela cuida de gestão de pessoas. Eu estou aqui como líder da empresa, né? Eu sou o CEO da empresa, então eu tenho que, imagina só, eu tenho que cuidar de uma empresa, né? Sim. Todo instante preocupado, né? E ao mesmo tempo tem um departamento de obras, onde eu tenho que ter os profissionais e esses profissionais entender aquilo que eu busco da minha experiência ao longo do tempo. Que hoje, os acidentes de trabalho ou a ineficiência no cumprimento de normas de segurança está mais pela gestão de pessoas. E eu sou uma pessoa que nada comigo é por imposição. Eu chego, chamo e falo, primeira vez, chego, chamo, segunda vez. A terceira vez, ele já está ciente que é a última, porque eu não vou te dar mais chance. Ele está infringindo as regras, né? Isso dependendo de uma situação. Agora, ele sabe que no momento que ele está treinando, que ele está certificando, existe a regra de ouro. Que profissional, se ele tem o IPI e não usa, é regra de ouro. Ele tem que ir embora. Sim. Porque você está trabalhando no telhado, onde que a empresa fornece o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Que é linha de vida provisória, eu vou lá, faço projeto memorial de cálculo, né, da linha de vida, faço o relatório, o laudo técnico dessa linha. Então nós temos os profissionais habilitados com certificação N1, que é resgate e acesso por corda, então é uma outra já específica, que vai lá, vai montar a linha de vida para a pessoa. Se ela não utiliza, ela pega sem estar atracada na linha de vida, é regra de ouro. Ela não tem chance. Porque ela não está dando chance para a vida dela. Sim. E existe um espelho, né? Porque um não está usando. Fala, mas o outro não está usando, também não vou usar. E acaba... Agora, numa situação que a gente... Isso, né? Gustavo, qual que é ali a sua chance? Às vezes a pessoa tirou um óculos, ou está com uma luva ali, tirou uma luva, ou não está com protetor, você entende? Sim. Então, assim, isso aí a gente corrige. Isso aí são situações que não levam o risco de óbito, mas são situações que levam o risco de algum dano, um acidente que pode ter afastamento ou não. Sim, certo? Com certeza. E acidentes graves, né? Porque existe. Hoje, dentro da construção, os dois principais cenários que você encontra de acidente, primeiro é o trabalho em altura. Sim. Hoje tem números aí de a cada 3 horas morre uma pessoa. Isso cresce muito, tem onde de buscar. O número é alarmante. Sim, e em construção civil é algo alarmante. É um dos setores que mais tem acidentes. A construção civil, agora você imagina só, vamos falar de matemática, né? Que é uma ciência exata. Ela vai te provar que 1 mais 1 são 2. Sim. Não é 1 mais 1 são 1,5 nem 3. Nem 3, né? Então você imagina que nós estamos num país onde o pulmão do negócio do país é o agronegócio e a construção civil. Se esses dois negócios estão ruins, e hoje nós estamos aqui na Feira da Construção, Sim. então você imagina o Brasil com 220 milhões de pessoas,
Nossa. Quantas obras existem nesse país? Sim. Sim. Quanto aumenta a probabilidade estatística de você estar aumentando o risco? Aham. Então, o número é pesado. O número é alarmante. Eu vejo uma situação que, se a gente, vamos falar assim, se a gente não entender um pouco o que está acontecendo hoje, e esse crescimento até às vezes um pouco desordenado, Sim. muita construção, sobe prédio, desce prédio, destrói, demole, faz... E uma ressalva que é muito importante, hoje nós estamos no início do mês de abril. Sim. E a gente tem campanhas, né? E a gente está no Abril Verde, que é a campanha que faz você ter a conscientização da segurança do trabalho. Que é importante. É. Sim. E também no Abril Azul, que também fala um pouquinho também sobre o autismo. Eu acho que é interessante a gente Sim, falar isso. A com gente, certeza. na nossa empresa, a gente sempre fala de ambientação e segurança do trabalho e a gente faz alguma campanha também ali, igual tem o Outubro Rosa, né? O Sim. Novembro... Sim. Então a gente sempre tá, porque isso tudo tá ligado a alguma... Por exemplo, eu tenho colaborador que tem filho autista, ou tem irmão autista, então... É tudo ligado ao Sim, colaborador. Eu tô só te dando um exemplo, né? Sim, com certeza. Então você imagina só, dentro de um cenário desse, você começa a entender. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ser aquele patrão, eu vou chegar pro técnico de segurança, o técnico de segurança, não, para a obra, você... Nada aqui, eu cheguei à conclusão, e assim, aí eu vou falar por mim, né? Gustavo, gestão e engenharia. Nada é feito por imposição. Sim. Eu não vou te obrigar, Mas ele tem que ser consciente de usar. mas você está assinando a sua responsabilidade. Sim, com certeza. Eu tenho que conscientizar ele que ele assina e ele é corresponsável. Com certeza. Com certeza. E na norma NNR 35 fala um negócio interessante. O colaborador treinado para a obra, se ele achar que ele não tem que fazer aquela atividade e está em risco, ele não faz, ele tem autoridade para isso. Aham. E se ele estiver executando e ver algum companheiro que está fazendo alguma atividade que leve risco, ele tem autoridade de parar, mesmo se você tiver com um técnico na área ou não. Nossa. Então, isso está na norma. Então você entendeu como é que tem que ser um pouco da conscientização? Sim, com certeza. Sim. É esse lado que eu começo a levar. Que eu tenho que trazer os caras para mim. Falou, irmão, vamos fazer o seguinte. Se você não usa, você, além de te prejudicar, você está me prejudicando e está prejudicando todos. Às vezes, e você não está aqui, para ser o X9, eles falam, eu sou o X9, vou contar. Você não está aqui para prejudicar ninguém. Você está aqui para ajudar. Uma vez que o outro está exposto ao risco, você também está exposto ao risco. Se ele não está fazendo de forma correta, eu também estou exposto, porque caso aconteça alguma coisa, eu estou ao lado dele. Então, Exatamente. é isso que é importante. Ele, então, vendo o perigo, ele parar e falar, não Porque vou dar continuidade, porque você não está tratando de forma correta. Então, assim, eu não sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Mesmo conhecendo engenheiro civil, mas mesmo conhecendo tudo, né? Aham. Eu tenho quem buscar engenheiro de segurança. Vem cá, vamos conversar. Quais são as maiores dificuldades de implementar esse livro que está aqui? O técnico de segurança, vem cá. Qual que é a sua maior dificuldade? Eu começo por aí. Então, a gente sabe no dia a dia do canteiro de obra, como é que funciona. E é Existe importante sempre- você dar esse respaldo para sua equipe, né? Justamente para ajudar a incentivar, a conscientizar, porque foi o que a gente disse, é cultura, É né? cultura. Por exemplo, EPI, que é um negócio que parece que tem gente que come com farinha na hora do almoço, né? Eu E falo. o EPI, ele é bem Então, por complexo, exemplo- como você falou, tem muitas, né? Cada procedimento. cada procedimento é uma... Tem gente que entende assim, EPI é o quê? Trata-se de um capacete, uma luva E um óculos. e né? o óculos. Não, não é acho isso. que é só isso. Não, é muito mais que Por isso. exemplo, né? o que para nós somos gestores é um custo elevado, né? Vamos Sim. falar assim, a reposição inadequada, não a colocação, a reposição inadequada. Então, por exemplo, a luva a gente sabe que é um negócio que é quase descartável, né? Vamos falar assim, dependendo da luva, né? Então, para o cara pegar uma luva nova, ele tem que chegar no técnico de segurança e entregar para ele assinar a ficha de EPI. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Sim. Então, você imagina que você começa a controlar mesmo. Agora, cinto de segurança. Você não vai chegar na obra e vai falar, cadê meu cinto? Não. Não, já tem que estar com Qual ele, o cinto né? eu vou usar hoje? Não. Você já tem o seu cinto aqui, porque ele tem como um quesito da norma, é fazer o checklist diário. Legal. Eu ia citar isso, falou assim, existe um checklist, Existe. né? Porque Igual você existe vou para iniciar ferramenta, você existe para iniciar o meu EPI. trabalho, o que eu tenho que ter como consciência? Tudo que eu preciso no dia a dia. Né? Então a norma fala muito isso. Por exemplo, você vai se checar o cinto de segurança para ver se não tá, como é que tá.
é muito visual, assim, é muito Também a experiência. questão da qualidade, né, desses EPIs, porque chega um Você não tempo, tem dúvida. eles têm um prazo, né, Você de não tem a validade. dúvida Então, disso. assim, tanto a segurança do trabalho da empresa quanto o colaborador tem que manter os EPIs com grande estado de conservação. Um negócio que né? a gente, às vezes, como a gente está muito no trecho, né, faz obra em muito lugar, Sim. mesmo que a gente tenha um controle assim, de estoque, que a gente manda, a gente já sabe que vai mandar para obra. É uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês que é muito interessante, que eu já vi isso, tá? Principal item, característica para você comprar um EPI é o CA. Sim. Todo EPI tem que ter a E certificação. muda sempre, né? O CA vai mudando. Vai mudando. De autenticidade. Então, se o seu EPI tem o CA, ok. O que você mais encontra é, por exemplo, você tem uma loja de material de construção lá naquela cidade ali, EPI sem CA vendendo. Aham. É um óculos. É mais São barato. os básicos, entendeu? Um óculos, um capacete, um protetor ocular. É aquela Até coisa a bota, do barato que depois sai caro, né? É. É um material de guerra. Sim. É aquele que é feito, aquele que aonde que o grande não chega e aonde que o pequeno quer comprar para. Sim. Então você imagina. É o mundo dos espertos, né? Vou comprar barato, mas eu tô em ali, né? Mas Não, aqui a é pessoa só isso, compra, né? a pessoa compra sem consciência, sem estar se conscientizando. E a primeira coisa que eu falo na minha empresa é assim, ó, compras, existe um departamento de compras e existe um relacionamento. Quem pede a relação, o encarregado passa por técnico de segurança que solicita a compra. Então, quando a gente faz uma compra, existe uma nota fiscal de fornecimento em nome da nossa empresa, e aonde dentro dessa nota fiscal a gente pede a certificação de todos os produtos que estão vindo. Sim, é Se eu importante. estou comprando uma botina, ela tem que vir o CA, certificação. É porque nada paga a vida do colaborador, né? Nada. Então, assim, O tem ponto-chave é validade, esse, né? né? tem validade. Tem validade. Cada uma O validade. CA tem validade. Tem validade, E cada equipamento. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, o principal é que a gente é fiscalizado. Imagina a gente ter uma fiscalização e pegar um colaborador sem um IPI adequado. Sim. Sim. A bronca vai ser tanto em cima do funcionário quanto da empresa também, O funcionário até que não. Acho que porque ele está usando o IPI, ele está A recebendo. consciência dele, ele tá usando, recebendo. Ele vai falar assim, eu acho. Ele Foi o tá que a empresa usando, me forneceu, né? Foi a empresa, então... E você tem o controle, você tem como checar se aquele CA é válido, né? Se é verdadeiro, né? Sim. Eu presenciei. E às vezes o funcionário acha o quê? A empresa está me dando, está se preocupando com a minha segurança, o equipamento também é de qualidade. Só que às vezes não é bem por aí, porque é aquilo que a gente Pois falou, é. o barato Então, pode assim, sair só pra você caro. ter uma ideia, como é que a gestão trabalha, né? Vamos falar assim, como que eu trabalho? A gente fala de... Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente fala com pessoas. Aham. E as pessoas estão olhando só para a obra. Tem que ser o colaborador. Mas esquece o colaborador, sai às 17 horas e vai para algum local para descansar, Sim. que ele tem família, que amanhã ele tem que trabalhar. E muitas vezes o lado externo, vamos falar, o extracampo, leva ao acidente. Sim, Sim. com certeza. Aí eu vou te dar uma dica, hein? Vou dar uma dica pro pessoal que tá aí. Invista em segurança mental das pessoas. É saúde mental. Isso é Isso importante. Invista muito nisso. importante. Nós com a pandemia, né? Que a gente aprendeu muito agora o online, né? Sim, Sim, online. distanciou muito as Eu, por exemplo, meu plano de pessoas, saúde, né? se eu tenho um problema, eu tô lá, não sei onde, eu ligo no plano de saúde, eu faço uma consulta online ali pro médico saber se eu preciso, que eu não preciso, receita pra mim na hora. Eu vou até mandar um abraço pra ela, pra Carol, nossa psicóloga, ela é psicanalista. Ela cuida da saúde mental do nosso trabalhador. Bacana. Isso é importante. Ela faz uma consultinha online para quem precisa, não é obrigado, tá? Você é obrigado a passar pelos testes quando você entra na empresa, assim, você faz, é parte do Sim, PCMSO, aqueles testes padrões, mas ali eu disponibilizo isso para todos os colaboradores, para marcar, né? Ela vai falar sobre como que tá o comportamento, primeiro da pessoa em relação ao trabalho em equipe e o Sim. uso da função. Às vezes ele não aceita que ele tem algum problema, né? Ele E às acha- vezes ela vai notar ali que tem algo incomodando o externo, que seja problema financeiro, ou problema de família, ou tá com um filho doente, ou uma situação de namorada, ou de casal, ou Sim. qualquer extracampo que, se quem for buscar uma terapia, que ela vai dando uma outra visão para a pessoa. Dá um direcionamento, né? E Porque muitas vezes as pessoas guarda aquilo ali Guarda. Sim. e chega pra gente, o cara não tem o total
concentração e equilíbrio no dia seguinte para a atividade. Sim. Então você imagina como que a gente... Chega uma bomba relógio, né? Ele vai acumulando, chega uma hora que vai explodir. É pior. Guardar é pior. Vai Você amargurando. guarda aquilo, vai ficando... Eu falo, são várias caixinhas dentro de nós, né? Conforme a gente Exatamente. vai guardando aquilo, na hora que externa... E agora imagina só, uma outra coisa que a gente peca muito, que eu vejo nos canteiros de obras, não no meu caso, porque hoje eu não trabalho muito mais em canteiros de obras com várias outras empresas de obras novas, eu trabalho mais no segmento de reforma para cliente final, mas você tem a norma NR18, que ela regulamenta os canteiros de obra, inclusive os alojamentos. Você tem uma certificação, uma normatização para alojamento, porque o colaborador ele tem que sair, se ele está alojado, ele tem que sair às 17 horas e tomar um banho, tem que ter um local de descanso dele. Cultura, né? Então ali ela vai te falar um pouco dos critérios mínimos que tem que ter. O cara tem que ter um armário para guardar as coisas dele, Sim. tem que ter o kit de higiene pessoal, ele tem que ter número de pessoas por metro quadrado. Então isso tudo que você está entendendo que vai acontecer para voltar para a segurança do trabalho. Sim. Isso tudo voltado para a segurança das obras. E eu falo com o Fabinho, meu encarregado. O Fabinho, meu encarregado, meu braço direito, está comigo há 10 anos. Uma pessoa que foi treinada por mim. E o Fábio é ele que leva, né, pro pessoal a notícia. É importante também o quê? Alimentação e descanso. Se eu não como no lugar, nenhum colaborador meu come. Se eu não durmo no local, nenhum colaborador meu dorme. Isso é mais importante de um cara que está aqui, como gestor. Porque eu lidar com pessoas. E a melhor coisa que tem, isso eu aprendi muito em plataforma de petróleo, quando eu trabalhava embarcado, plataforma de petróleo tem uma hotelaria, a pessoa que cuida de você ali. Você tem que trabalhar e quando você chegar para dormir, você vai ter sua cama limpa, Mínimo de conforto, sua roupa lavada, possível, né? você bota no saquinho ali. Então meu colaborador tem total condição de dormir bem e se alimentar bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, identidade visual. A pessoa tem que ter postura. Sim, é isso é importante. Então ele tem que se sentir importante. O meu colaborador, ele trabalha com uniforme. Quando ele desce, ele é obrigado, ele sabe, né? Obrigado assim, é regra. É regra. Mas já é conscientização. Falou, ó, eu sou colaborador da gestão, eu tiro minha camisa suja, eu coloco minha camisa limpa, agora como identificação como funcionário da empresa, e vou almoçar. Eu volto e assim, eu comecei a entender que eu preciso... A pessoa, uniforme, o quê? Não, peraí, não é qualquer uniforme. Eu trabalho com sol. Tá preocupado? Sim. Então todos os meus colaboradores existem camisa com fator de proteção. Isso dá o quê? Bacana. Descanso para o colaborador e rendimento e produtividade. Sim. Protetor solar é importante. O protetor solar, que é o mais importante, Primordial, né? Aí eu Não é não vou falar as marcas, mas aquelas duas marcas que vem na sua cabeça, né, que é a Sim. famosa que eu uso, que minha filha usa, que vocês usam, É o que, seu é o que colaborador- eles usam. Sabe por quê? Porque em casas de EPI, tem lá, você tem Sim. Sim. Não tô achando ruim ou bom, mas aqui empresas de hidratante, que são específicas de cosméticos, são específicas para isso, se o produtor dela custa 50, o outro vai custar 12, Tem algo diferente aí, né? Sim. e aí eu falei, ó, você passa o protetor solar de 12, começa a soar, começa a escorrer, Sim. ele não vai te dar a proteção. Necessário, né? Então Sim. imagina só que a gente está lidando com sol, estresse. Então eu tenho, por exemplo, a gente tem obras que a gente investe, por exemplo, em hidratação do funcionário. Tem obra minha que eu manda Gatorade, o isotônico, manda, Sim. Isso é bom. manda água de coco, tem, cada um já tem, porque ele sabe que aquilo ali, Pra né? hidratar, né? Porque ele só tem obras que recebem isso. Porque uma coisa é você montar um telhado novo, outra coisa é você já trabalhar num telhado existente, onde a sua Reestruturar tá ele, 70 né? graus de temperatura. Nossa. Aqueles telhados em casa, né? Se eu não me engano. É galvanizado. Nossa, fica Você imagina lá, o que dentro da nossa experiência, o que eu como gestor falo? Ah, Gustavo, aí o cara que não investe em gestão de pessoas e não entende e não fala a voz de quem produz para ele Sim. e produz com ele, tende a ter problema. Com
Com certeza, sem dúvida. Ele não tendo tudo isso, ele não rende o trabalho dele. Porque ele vai a todo instante parar o que ele está fazendo, porque ele não está suportando o ambiente que ele está trabalhando, né? Exposto ao sol. Exatamente. E, por exemplo, algumas regras, né? A gente sabe que alguma situação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante falar. A questão das campanhas de álcool, né? Que o pessoal vai tomar aquela cervejinha, aquela coisa, né? E, por exemplo, você vai trabalhar numa Vale do Rio Doce, tem bafômetro de manhã cedo. Se você tiver... o mesmo do carro, eles não deixam. Isso aí já é norma interna do cliente. No caso nosso, é o seguinte, a gente tem a questão do alcoolismo, né? A gente está sempre fixando, falou, gente, quem tem, quem não tem. Hoje, graças a Deus, a gente está bem controlado com isso. Tem o seu horáriozinho ali, né? Isso é importante. Dia de sábado, né? E o pessoal sabe, por exemplo, você pode até beber na sexta-feira. Se você, né, dentro de uma situação, você pode utilizar lá. Sim. Mas você já sabe que sábado você não precisa ir. Eu não obrigo o pessoal a trabalhar no final de semana, não é obrigatório. O pessoal gosta para fazer uma hora extra, para ter um rendimento a mais, né? Dentro da situação, o cara vai gostar. Aí já é uma situação que é um acordo. Aí você começa a fechar, fazer o fechamento, trazer o pessoal com você e saber que eles estão com você. Sim. Estão comigo, a empresa é minha. E ali, se tem uma pessoa para mudar a sua vida, sou eu. Sim, tem que estar satisfeito com o que está fazendo, né? Então, assim, Gustavo, sexta-feira eu tenho um aniversário da minha mulher. Sexta-feira eu vou tomar uma, eu não vou trabalhar sábado, mas eu posso vir domingo? Então você está avisando. Então existe regras, né? Agora não adianta o cara fazer, eu vou pra cachaça na sexta, não vou trabalhar sábado, vou recuperar no domingo. Não existe. É questão de ter a folga pode 7 dias, né? É questão de diálogo com o colaborador também, né? Ter essa interação. Então eu tô contando esse processo pra vocês entenderem o que eu vou voltar ali atrás com o engenheiro de segurança e com o técnico de segurança e falar assim, quais são as suas maiores dificuldades? Pra você colocar isso aqui, esse livro em prática e eu ter o resultado, que é 0 acidente, 0 morte. Um acidente sem afastamento pode acontecer? Pode. A gente pode. Tem métodos para evitar? Tem. Um descuido, o cara cortar um dedo, uma coisa assim. E acontece muito em fábrica, né? Todo quanto é tipo de operação. Os grandes acidentes de trabalho é corte. É o corte. O cara pega uma lixadeira, uma esmerilhadeira para condir isso de corte, ele tá cortando ali uma situação. Ele tá fazendo uma atividade, aí de repente ele tem que cortar ali rápido ali para continuar. Dispersa um pouquinho. Já... Aí o EPI tá longe, que é o protetor facial, o avental de raspa. Aí o cara, eu tenho que ir lá. Aí eu não vou fazer só esse. Aí na hora que ele faz, de repente dá uma tremida, quebra um disco, corta o cara. É uma e uma coisa que acontece muito, principalmente, né, falando de esmerilhadeira, é a capa de proteção. Capa de proteção. Porque eles tiram. Eles têm a preguiça do quê? De ficar mudando a posição. Incomoda, atrapalha o corte. Então eles tiram aquilo ali e uma vez que você tira, você está exposto ao risco. Ao risco. Uma vez que quebra, né, um disco, ele não tem destino. Né? Não tem. Ele sai para qualquer lado. lado. Um case também que uma vez eu vi fazendo algumas pesquisas, né, também com relação à segurança, tanto de ferramentas e tudo mais. E nesse case, a pessoa estava usando óculos de proteção, foi trabalhar, manusear uma ferramenta, e aí o disco dessa ferramenta soltou e parou no óculos. E ficou isso da vista da pessoa. Então, assim... Tá errado, porque eu já vi sobre isso, ele tem que usar o protetor facial. Exato, Sim. só o óculos não adianta, porque ali protegeu o olho, e se pegasse no rosto, né? Sim, então, eu já vi casos acontecer isso, né? Não na minha empresa, mas como eu te falei, a minha história dentro da área industrial é muito grande. Eu trabalhei nas grandes siderurgias do Brasil e foi aonde que eu aprendi muito essa situação de segurança do trabalho. As principais empresas de mineração, que estão em Minas Gerais, porque eu sou de Minas Gerais, né? Mas tem as filiais da gestão espalhada pelo Brasil aí. Então você imagina toda a parte do minério de ferro, né? Porque essa cadeia de usinas siderúrgicas, a parte de mineração, a parte de lavra, então é muito rigoroso. E essas empresas, todas de EPI que você vê aí, ó, hoje, a tecnologia foi muito voltada para essa área. Porque é uma área que você tem risco eminente de morte a todo momento, de equipamento. E além de tudo, você sempre observa alguém com um membro mutilado, né? Não tem um dedo. Assim, eu já vi cada coisa. Eu trabalhei, já vi
Sabe aquela caveirinha do seu Madruga, aquele choquinho? Sim. Eu já vi isso, real. Num acidente de trabalho que eu tinha acabado de sair a 30 segundos do local. É a coisa mais... Vou contar para vocês rapidamente para vocês entenderem que o acidente ele é inesperado. A avaliação e ambientação de risco é um negócio que você não entende. Eu trabalhei numa empresa que faz alumínio lá na região de Ouro Preto. E o pessoal teve uma situação que na fabricação do alumínio, você pega a bauxita para transformar em alumínio, você tem muita amperagem, você tem os fornos de redução, você tem muita amperagem e pouca voltagem. Você derreter e virar alumínio. Foi uma fase específica do projeto. Sim. Você tem as reduções 1, 2 e 3. Aí vinha aquelas fornos, 40 e tantos fornos. O cara vinha na bobcatzinha para abrir o forno, içava essa panela lotada de alumínio fervente, virava a bobcat para levar para outro forno. Quando ele fez isso, a portinha, aquela portinha, tipo, igual o carrinho de parque, né? A portinha abriu sem ele ver. Ela encostou no forno, fechou por indução. Ele tomou 48 mil amperes de descarga. Então você imagina. Aí foram fazer a investigação de segurança, a travinha abriu porque a travinha da porta tinha quebrado. Aí, tô te falando, tinha um clips. É o RT, né? É o recurso técnico, né? Na verdade é o recurso técnico alternativo, né? Alternativo, RTA. A famosa gambiarra. Pra gente falar recurso técnico alternativo. É uma coisa mais você sutil, imagina, bonita, né? Então assim, eu já vi coisas de pessoa for lançar cabo elétrico e a bobina de cabo elétrico, aqueles cabos grossos, né? Vinha com prego para bater pro carretel, o cara não viu, o cara foi jogar, o prego cortou o cara inteiro. Nossa. Questão de cair do telhado, eu, graças a Deus, na minha empresa nunca teve esse aí. Eu nunca tive presencial numa obra que alguém caiu, tá? Claro e evidente que eu tenho grupos aí, sou conhecido no meio do ramo de telhado, né? Sim. E a gente conhece muita gente, né, de telhado, de cobertura. E o que cai de calheiro, telhado, de serralheiro, essas coisas. E uma coisa importante a gente fala, né, principalmente na Enrio, o crescimento da baterização, das baterias, ferramentas a baterias. Por quê? Uma vez você está no alto, né, executando um trabalho, você está exposto ao risco. Além do fio, né, você está exposto a tropeçar no rio, enroscar, ocasionar um acidente. E também a questão de choque, pegar um fio decapado, né? E quando você está tratando de telha, imagina se você está com uma extensão. E de repente os telhados nossos, vamos falar assim, eu tô falando especificamente que tem telhados grandes, né? Vamos falar assim, eu tenho telhados de 15 mil metros, 10 mil metros, 3 mil metros, então a gente tem extensões de 60 metros. Sim. Então você imagina você está de atividade, você tem o critério da corrente máxima e queda de tensão, que vem de um quadro elétrico, mesmo que você vai lá na tomada lá, certinho, 3 pinos, tal certinho, mas você está dentro de um telhado. Sim. Então, de repente, corta ali, a telha é o quê? Condutora, né? Condutora, E eu já tenho casos que pessoas caíram porque tomou choque por causa de extensão. Sim. Exato, então isso é importante, por isso que... Isso aí vem, vou te falar, isso, graças a Deus a gente... Vou te falar, esse risco aí a gente eliminou, a gente tem ainda, tá? Vou te falar que não tem, porque tem alguns tipos de... Aí já é mais particularidade minha, né, e da minha equipe. Tem alguns tipos de serviço que a gente faz que é mais pesado, que a bateria não aguenta o tempo todo, então a gente sempre tem que ter. E tem ferramentas hoje em dia que ainda não são a bateria, né? Que são as estacionárias. Hoje eu preservo pelas baterias, tá? Isso aí foi primeiro pelo aumento da produtividade, da facilidade, e também a gente avaliou sobre esses riscos, né? Porque imagina só ter que levar 300 metros de extensão para uma... E sem contar que uma vez que você, igual você comentou, aí, às vezes, quanto maior a extensão, lá na ponta ele não vai chegar com a mesma tensão que está lá no início. A gente fala assim... vários critérios disso aí. O mínimo possível, o máximo possível, 20 metros, que é o suficiente. Mais que isso, lá na ponta a ferramenta já perde efetividade. Isso que eu ia falar, perde totalmente. Aí é o critério da corrente máxima e queda de tensão. Sim. Se você ligar uma esmerilhadeira, você tem que ter um cabo aí, PP de 3x8, 3x10, né? Então... Então, você imagina, né? Você imagina existem todas essas coisas, né? Além da segurança, né?
flexibilidade, e a produtividade. A mobilidade, né? Então, assim, o que e isso faz parte também, que é o mais importante, de a ferramenta está à mão da pessoa e ela não desviar o foco dela. Sim. Então tem a desatenção. Quanto menos a pessoa andar no telhado, o risco é menor. Sim, com certeza. faz sentido. Então ele entra num local, ele tem que fazer aquela atividade e voltar. Agora imagina se eu tenho... Tem Ficar clientes, se deslocando, né? tem clientes que têm limitação de quadro elétrico. Tudo, mano. O operador, ele tá sempre aqui usando uma passar para vocês ferramenta. hoje que eu acho que o mais importante desse nosso bate-papo, que eu falo muito, hein? Não, Eu gosto de falar um pouquinho. É legal, é importante. É essa ambientação e conscientização. O cara tem que ter consciência. O operador mesmo, a gente falando, no telhado. O fio tá atrapalhando. O que ele faz? Ele joga aqui no ombro Vai levar. e fica aqui. Nisso, ele dá um passo para trás, já enroscou. E o mais interessante é o seguinte, eles nunca cumprem de ir lá, descer, desenergizar para enrolar a extensão. Eles enrolam com ela energizada. Exato. Sim, verdade. Esse aí Isso é um dos maiores fatores É. de choque dentro da E o cobertura. que ele faz? Ele estica o braço e enrola aqui. Energizado. Energizado. Aí pega aquela parte decapada, Gente, que pronto. perigo, né? Não, então o que é isso? É a lei do menor esforço. Exato. Sim, Ah, eu vou descer, às vezes eu vou descer para desligar para voltar. Ou tem outra pessoa, ou ele não quer esperar. Então, por isso que é um fator importantíssimo. Ele vai pensar, pô, eu vou descer lá, desligar, voltar, né? Rádio. Sim. E existe também o mau uso da ferramenta, né? Que uma vez ele tá lá, faz de ancoragem ali da ferramenta para descer até a parte inferior, né? E uma coisa também, eu vou falar para vocês, outra coisa que a gente também avalia, né? Essa questão da extensão. Dentro de canteiro de obra, é o primeiro item que, né, o cidadão visa, né? O cara que está mal intencionado é levar cobre e fios, né? Sim. Então você imagina. Então você começa a pegar essas diquinhas aí. Pega essa dica, hein? Ferramenta elétrica. Ferramenta elétrica, é verdade. Então eu falei um pouquinho para vocês sobre isso. Eu acho que deu para a gente entender um pouco. Eu vou falar para vocês agora o que eu faço de conscientização do pessoal. Legal, bacana. E incentivo, né? Tem que ter incentivo, né? Sim, com certeza. É importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, né? Puxando o gancho daquilo que nós mencionamos com relação à pandemia, os problemas que a gente veio enfrentando, né? Depressão, coisas, né? Problemas psicológicos, eles são muito aparentes, muito evidentes. Exatamente. Hoje em dia, né? A reforma trabalhista ajudou muita gente nesse quesito. Porque você pode combinar, né, bônus específicos por atividade. Então, eu gostei muito disso aí, que não faz parte do salário da pessoa, né? Sim. Mas faz parte do incentivo, né? Sim. E quando você tem um incentivo, tanto de produtividade, tem que produzir isso aqui, e você está dentro da linha, né? Você não faltou, não teve falta injustificada, né? Sim. Você cumpriu aquilo que já está na sua consciência, porque você sabe quanto você tem que produzir. Com certeza. Porque você já sabe quanto você tem que produzir para você ganhar. E para você produzir, você tem que ter o quê? Dentro de uma cadeia de diversos fatores, a segurança do trabalho cumpriu certinho? Fez o que tiver que ter feito? Não desperdiçou o EPI? Vamos falar desperdiçar? Sim. Isso é importante também. Sim. Isso é importante. Tá usando, seu uniforme tá alinhado, tá arrumado, tá limpo. Tá dentro daquela condição? Você tá cuidando da sua higiene pessoal? Marketing pessoal, né? Cara, por exemplo, eu faço muito supermercado. Sim. Tá? Vamos falar dos grandes telhados. Grandes clientes meus hoje é a área do supermercadista. Hoje eu tenho uma equipe, uma ala da minha empresa exclusiva para o 5º maior supermercadista do Brasil, lá em Minas Gerais. Imagina E o dono, que é uma pessoa fantástica, uns caras que não é o 5º maior do Brasil, tá passando para 4, não é à toa. Ele vai em todas as lojas, mano. Ele vai nas lojas, ele conhece as 330 e tantas lojas dele. Ele sabe. Não, e é importante, né? E ele encontra com o funcionário meu lá. Tem
Ô, Gustavo, tô aqui com o seu colaborador aqui. E eles já sabem, já são treinados, eles já sabem. Se o cara não tá, o fechamento, ele já não tem aquela importância de entender que ele tá ali, ele não é mais um. Ali, aqui na gestão, ele não é mais um. Ele não pode ser comum. Sim. O mercado tá cheio de pessoas comuns. Aqui ele não é comum. O comum tá no concorrente. E até então, isso reflete o quão importante é sua empresa, né? Se o colaborador está cumprindo certinho, se está bem alinhado, usando os EPIs... É a conscientização. Você vê que ele é uma tem empresa que fazer séria. aquilo que a consciência dele manda e obedece. Quem vai contratar seu serviço vai falar, não, ele é dedicado aos funcionários, preza pela segurança dos funcionários, uma coisa que eu pela te falo aparência é o seguinte, dos funcionários. Eu falo com eles. O atendimento, com certeza, educação. Na Bíblia fala que aonde está o seu coração, está o seu maior tesouro. O que é o seu maior tesouro? Para mim é a minha vida. Sim. Prezo por então, ela. se você não colocar o seu coração ali na frente, você não tem o seu tesouro. Com certeza. Então você tem que entender que você está lidando com vida. Aí eu falo grosso. Aí eu falo pesado. O seu maior tesouro é a sua vida. Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho. É a sua vida primeiro. O resto é consequência. Você vai e fica tudo aí. O que adiantou? Então o cara tem que... Esse faz parte da conscientização. A conscientização é, na minha opinião, o caminho-chave para o sucesso de entregar uma obra com eficiência e economia, com zero acidente. Sim. Isso faz parte de tudo. Então vocês entenderam um pouco assim, o porquê que hoje a gestão de engenharia, e não é fácil, cara, não é fácil. Eu com muito pé no chão, eu até brinco com eles, né, a gente pegou, né? Eu tenho a tropa de elite, né? É os caveira mesmo, os caras. A gente é conhecido como os caveira mesmo. Os tropa de elite. Eu não tenho peão. Não tenho. Peão não existe na minha empresa. Peão tem no concorrente. Aqui existem colaboradores treinados e certificados. Aí o cara vai entender que ele tem uma posição aqui dentro. Seja desde o ajudante, meu oficial, montador 1, 2, 3, líder de equipe, supervisor de obra. Encarregado supervisor de obra. Então você tem que... se o cara entender o posicionamento e aquilo que eu estou passando para ele, ele vai entender que ele é algo diferente. E ele tem que fazer o diferente. Sim. Ele tem que fazer o que a consciência dele manda. Gustavo, e falando novamente do que a gente tinha comentado de todos os trâmites, né, de fazer o exame médico, os treinamentos, isso vai de obra a obra ou tem um período, periódico? Você tem o exame anual, né, dentro do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e dentro do PGR, por exemplo, você tem o exame anual e você tem para algumas atividades que você tem de 6 em 6 meses, cumprir o plano de monitoramento de exames. Isso para a parte ocupacional. Na parte de questão técnica para atividade, a NR35 ela é de 2 em 2 anos. Ela é válida para 2 anos. Mas nada impede que o técnico de segurança, ou o encarregado, ou o engenheiro de segurança, ou a pessoa que está à frente, achar que ele está, vamos falar assim, disperso, ou no meio do caminho, fazer uma reciclagem. Vamos pegar. E ela é 2 em 2 anos. Normalmente a gente faz, todo ano a gente faz a reciclagem. Por mais que seja 2 anos, eu gosto de fazer. Não, porque eu acho que 2 anos é muito tempo, né? Ainda mais para trabalhos assim, em altura, trabalho de risco. É um curso de... são 8 horas de treinamento, né? Então... E é importante investir no colaborador, né? Em vários aspectos, né? Hoje eu tenho um plano, né? Dentro da minha empresa, a pessoa já entra... existe um plano de carga e salário. Né? Sim, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Tá muito focada em... O que eu vou fazer? O cara vai assim, não, é dinheiro e prosperidade. Sim. A pessoa tem que prosperar. Sim. Então, assim, imagina só, o cara vai ajudar, o cara é um ajudante. E eu gosto de trazer gente. Na minha empresa eu não sou um cara que coloca um anúncio no jornal, preciso disso aqui.
Eu tenho o meu segredinho da onde que eu busco meus colaboradores, né? Esse é o meu diferencial. Sim. E porque são muitos anos, né? Então já passei por muito isso. Hoje, eu trago, por exemplo... Eu acho que existem duas diferenças de quem precisa trabalhar e quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar. Sim. E quem quer aprender. Exato, também, são três. A pessoa tem que ter a mente aberta também pra aprender, né? Porque não adianta... Querer aprender, se tornar aquilo empolgante. Sim. Aquilo que fala assim, olha, agora eu tenho um reconhecimento. Eu acho que quando eu vou ter um futuro. Quando a pessoa precisa, porque ela precisa do dinheiro. Só que ela não pensa nos princípios. Quando a pessoa quer trabalhar, ela necessita de... Ele aprender, trabalha por necessidade. Sim. Então, assim, quando a pessoa entra na minha empresa, que imagina só, você contratar um cara que é ajudante de obra civil, o cara que já tá ali acostumado a virar massa, aquela coisa, não. Aí o cara fala, pô, velho, eu vou ser ajudante, vou ser ajudante, vou ser ajudante. O cara tá me contratando só pelo preço, porque minha mão de obra é barata. Eu falei, irmão, vem cá. Vou conversar com o Gustavo, vem cá. O que eu gosto, eu como um colaborador, eu acho que isso serve para pequena, média, grande empresa. Eu sei que falar com... Existe até o café com o presidente, né? Várias empresas aí, né? Sim. Todos... O meu encarregado falou, Gustavo, traz esse cara aqui, tá aqui. Conversou com ele? Já passou a política? Trazer. Passou, vamos conversar. Falei, irmão, olha quantos caveiras tem aqui. Quantos vai colocar no peito? Simples gestão, o cara tá aqui. Começou como ajudante. Se destacou. Em 1 ano, como é que ele tá? Em 2 anos, como é que ele tá? 3 anos, como é que ele tá? Você tem a prova viva do meu braço direito, que tá comigo há 10 anos. Sim. Que eu trouxe ele numa outra situação. Eu busquei ele, eu conhecia ele. Ele estava sendo massacrado pelo sistema de ser ajudante bom e barato e não ter valorização. Eu falei, vem cá, vou te tratar, você vai ser líder, eu vou te ensinar a ser líder. Eu peguei ele, botei de líder de equipe numa empresa que ele nunca tinha sido. Porque às vezes a pessoa ela precisa de uma oportunidade, né? Eu virei para ele e falei assim, a coisa é o seguinte, eu estou falando que você tem a capacidade de executar esse cargo. Agora você tem que confiar em mim. Porque eu vou te colocar nesse ponto. Então quando a pessoa chega, e hoje eu gosto de falar assim, é muito do meu colaborador, porque é um negócio até que me emociona. O Fábio, por exemplo, o Fabinho, tem o Newton Célio também, que a gente montou a gestão, que eu trouxe os dois, né? Falei com eles, vocês vêm comigo que vai dar certo. Faz o que eu tô falando, me ajuda nisso aqui. É o braço esquerdo, o braço direito. Vamos para cima. E eles entenderam isso e confiaram 100%, porque eu confiei 100% neles. E se eu tenho um colaborador que tá ali, eu tenho que confiar 100% nele, porque tem que usar o negócio. Ele vai ser seus olhos na obra, né? E se eles não entenderem que eles têm que confiar comigo em 100%, a coisa vai desandar. Em algum momento. Então eu trago ele e falo, ó o seu companheiro do lado ali, entrou aqui como ajudante, com um ano de empresa, já tá como montador. Existem os desmotivados, né? Ele não busca o crescimento, né? Existe e aí ele contamina a questão do reconhecimento. Sim. Não, então, aquele que não busca evoluir, ele contamina o outro. Ele fala assim, a empresa não me dá incentivo, não promove. Só que ele não busca isso. Ele acha que vem de mão beijada, vai cair do céu. Mas ele tem que buscar aquilo. E com isso ele pode contaminar o outro. Por isso que é tão importante também a questão de ter uma pessoa que... Sim, que cuide dessa parte da saúde mental também, da gestão. Não, de tudo. De tudo. E o mais importante é que dentro disso, que você me falou, dessa parte de plano, né? Sim. É que as pessoas entram e falam assim, será que vai dar? Será que vai acontecer mesmo? Será que a promessa acontece? Todo mundo tem seu valor, basta você provar o seu, né? Isso é dentro do cara que tá ali trabalhando desacreditado. E eu tô falando isso porque isso tudo envolve a segurança do trabalho. Sim. O cara desmotivado, hoje nós temos números que o cara desmotivado, o cara tá desatento com a cabeça no mundo da lua. Sim. Já pensando em uma outra situação. Então, isso causa muito acidente.
Então você imagina um cara que tá motivado. Aí você vai lembrar toda a receita. Ele vai fazer acontecer, né? Pô, a empresa tá me descansando, tá me alimentando, tá me dando higiene, postura, posicionamento. O que eu quero mais? Eu tive um funcionário que falou comigo assim, cara, eu nunca recebi uma botina. Eu nunca recebi um uniforme desse. Existia a valorização da parte dele para a empresa, ele reconhecer tudo isso que E a gente não trabalha só com calor, não. Porque na época de frio, meu amigo, é moletom da empresa, o cara vai viajar, ele tem a bolsa, tem tudo para quê? Ele se sentir importante e diferenciado a ocupar um cargo ali dentro da empresa. Ele ocupa um cargo de extrema importância, porque se ele fizer qualquer não conformidade, ele me coloca em situação de muito problema. Sim. Existe uma situação de muito problema para os amigos dele, porque o cargo ele só vai limitar as responsabilidades e financeiramente a produção. Sim. Mas a contribuição e a conscientização de uma segurança, desde o ajudante ao encarregado, qualquer um pode cometer. Sim. Então você tem que estar com muito fechamento e, principalmente, falar a língua do cara. Sim, isso é importante. verdade. Que é aquilo que eu falei para vocês, a maior dificuldade de um engenheiro de segurança e de um técnico de segurança. Porque a maioria deles pensam simplesmente na atividade e livre imposição. Sim. Eles não são dono de empresa. Eles não entendem da cadeia gestão. Eles têm que entender que eles não estão ali para imposição. Eles fazem aquilo que eu peço e que eu mando e que tem que cumprir. E é o meu jeito, não é o jeito deles. Sim. O jeito deles é fazer o livro acontecer. Sim. Agora, o meu jeito é fazer eles cumprirem. Então foi isso que foi a principal causa que eu vi das dificuldades da parte de segurança. O birrento, o picuinha que não vai usar, Sim, pega a luva. É porque E sempre tem, né? Tem em todo lugar. eles verem técnicos e segurança do trabalho como adversários. Sim. É como um inimigo, né? Que quer só o mal dele. Não, ele quer o bem dele, ao contrário, é o bem dele. Então, o cara só pega no meu pé. assim, se a gente não entra na mente da pessoa, com tudo que eu falei pra você, que é o meu jeito, né? É. O meu jeito de falar, né? É o meu jeito de entender. Sou dono de empresa. Eu preciso dos caras para produzirem. Então, eu acho que tem dentro do meu trabalho, né, dentro da minha história, graças a Deus, dentro da gestão de engenharia, a gente nunca teve um acidente por afastamento, nunca teve um óbito. Em outras empresas já tive, mas um óbito não dentro de obra, fora de obra. Eu já tive um colaborador que nós fomos fazer uma obra e vou contar esse caso para vocês, que é um caso que eu trabalhava em outra empresa, eu era sócio de uma outra empresa, eu tinha uma participação pequena e eu era o cara. Nós fomos fazer uma obra no interior de Goiás, aí, divisa de Goiás com Minas. Primeira vez que eu cheguei na cidade, calor de 40 e tantos graus. Eu fui conhecer a obra, né? Fazer a parte da ambientação, né? Aí a divisa de Minas com Goiás, o que é? Aquela mega ponte com aquele mega rio maravilhoso. Aquilo ali eu já falei, rio tem o quê? Prainha, boteco. O grande lance da cidade é esse rio. Bebedeira. Sim. Né? O ponte da cidade é um rio desse. Com certeza. Uhum. Caminhada, deve ter. Você já vai. A gente chama de ambientação. Que envolve tudo, né? Sim. Fui conhecer a cidade e falou, gente, aqui no Goiás o negócio é meio esquisito, tem muita fazenda, você bota no meio dos caras, ó. O pessoal aqui anda. Sim. Não mexe com mulher, você tem que entender. Não quero saber de gente entrar em rio. A não ser se chegar na. Sim. Nada de nadar, porque eu falei, o rio aqui, ele tem 2 hidrelétricas, uma em cima e uma embaixo. Você olha o rio, tá calminho, tá achando que tá parado.
embaixo tá passando um turbilhão ali, te puxa. Sim. DDS, falando sobre ambientação, sobre os riscos de alcoolismo, sobre a ambientação. Todos assinaram, eu falei, está terminantemente proibido entrar aqui, mesmo você na sua folga, alcoolizado, tem lá, todo mundo assinou, compromisso. Isso é muito tempo. Fiquei caras d'água, o cara tomou uma lá e... Amargurado. Não levou a sério um diálogo de área de segurança. Faleceu. Puxou. Eu tava em Belo Horizonte, me ligaram de lá, a primeira coisa que eu fiz foi 4 horas da tarde, meia-noite, eu tava lá. Então, assim, como pronta resposta de uma empresa, né? Foi pega por um dia de domingo, né? Sim. Eu cumpri toda essa parte de empresa e saber. E, assim, nessa confusão toda, a única coisa que morreu, infelizmente. Agora, nós como empresa, como é que nós vamos fazer? O problema está aqui. Sim. Agora, o que eu faço para minimizar o problema de quem fica? Sim. Os familiares. Olha, a senhora que é a esposa vai receber a aposentadoria dele. O nosso seguro de vida, que cobre até... Eu tenho seguro de vida para o colaborador, tem plano funeral. Legal. Tirou o cara lá, a funerária foi lá, pegou, quando achou 3 dias depois o cara que foi fazer reconhecimento do corpo, trouxe ele lá do interior de Goiás para ser enterrado aqui na cidade dele, em Ribeirão Pires. Deu conforto. Então, assim, fui lá, fiz, mas infelizmente fugiu. Da sua ossada, né? Eu, como gestor, e aquilo na norma fala, tá aqui, tá avisado, a campanha foi feita, DDS foi feito, solicitado, e deu a louca mesmo. O cara saiu do carro e vai, já chapado, e não era para ter ido. Então, você tem ideia que isso chama-se conscientização. O cara tem que saber. Eu bato na tecla. Conscientização. Eu acho que a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje aqui, que eu acho que é a mais importante, assim, da gente tá levando para quem está nos assistindo, né, em casa, ou os profissionais de segurança, ou os profissionais das coberturas. Procure. Se você é uma empresa pequena, nossa, contrata um profissional de segurança, tem vários aí. Vai te cobrar aí R$600, R$1.000 para fazer um plano de gerenciamento de risco para você. Uma consultoria ali. Contrata uma clínica de medicina do trabalho pra você fazer o seu exame. Vamos colocar esse povo que está no informal dentro da CLT. Sim. Vai pagar o salário mínimo ali da categoria para eles. Para você como empresário, com você como pessoa. Se você não liga para sua vida, mas pelo menos vão deixar alguma coisa concreta para quem fica. Sim. Se você morre hoje, você não tem nada de documento, sua família fica como? Sim. Com certeza. E isso eu falo pros caras. Meu irmão, você vai descumprir, vai morrer? Sua mulher vai gastar seu dinheiro pro resto da vida com o outro. Brinco, né? Aí fica doido. Seu filho vai ficar chorando. Eu tô brincando aqui, mas não, sim, sabe assim, é um modo que a gente traz o cara, né? Sim. Não é? Então vamos cumprir, pô. Vamos curtir a vida com a sua família, com o seu bem mais precioso depois de sua vida, né? Sim. Com responsabilidade, né? Com conscientização. Agora imagina se eu não tenho todo o documento que lá fala, né? A sua obrigação de usar, a sua obrigação de cumprir. Sim. E se eu não... Cara, se você não entende isso, pode levar. Sim. Então, assim, eu costumo falar, né? Dentro, acho que vocês entenderam um pouco dessa dinamismo, né? Uhum. É muita informação ao mesmo tempo, mas tudo faz parte de quem conhece e tem o seu time na mão. Sim, com certeza. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu time na mão. Pode acontecer? Pode acontecer. Claro. Infelizmente. Qualquer atividade a gente sair ali pode acontecer. Sim. Tá sempre exposto, né? Mas por negligência nossa, eu acho que não acontece, não. Isso é importante. Acho não, tenho certeza. E é isso, cara. Nós estamos
no Abril Verde, conscientização, ambiente... E eu nem entrei também no 5S, né? Que é o ambiente limpo, né? Limpo e organizado. Sim, que é importante. É importante. Vamos falar assim, eu tenho minha bagunça organizada. Não existe bagunça organizada. Não existe bagunça organizada. Existe organização da bagunça. Exato. Sim. A ferramenta no devido local, material no devido local. Né? Então, imagina você tá... Cuidado e zelar por ela, né? Desde uma mesa de trabalho ali, né? Sim. E nós também, assim, imagina só, nós estamos falando de segurança do trabalho, nós estamos falando só em acidente. Mas e a saúde ocupacional? A doença ocupacional, de postura, risco biológico? Sim, com certeza. Então, você tem... se eu entrar nesse negócio que a pessoa tá... Amigo, você tem que usar máscara, porque senão seu pulmão... Você tá bem, você não tem acidente, mas você tá tendo um risco. Sim. Você tem que usar a situação da postura correta, porque senão sua coluna vai embora. Não é só a questão da execução em si, do acidente ali na hora que você tá fazendo a prática, né? Tem essas questões de lugares que mexem com produtos inflamáveis, tem N fatores. Aí a ambientação, né? A saúde. O EPI certinho, você tá lidando com produtos, tipo, por exemplo, no nosso caso, a impermeabilização de telhados. Que produtos não são químicos, mas são à base de água. Eu não gosto de produto químico. Mas você tem que usar corretamente, porque senão você pode ter um problema. Sim. Né? De pele, dermatologia e tal. Então, isso acontece. Uma questão, como é que você está a armazenar um produto químico, explosivo? Então, tudo isso está na R18. Então você tem que entender que é muita coisa. Sim. Se você não tem um profissional de segurança capacitado. Porque eu vim aqui para falar para vocês o resumo, né? Uhum. O resumo porque... Sim. E o resumo, você já vê muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, tem podcast pra gente ficar falando aí 5 dias de segurança. Tem temas, né? De falar assim, vamos falar de esse tipo de obra, esse tipo de obra, esse tipo de obra, esse tipo de obra. Cada obra tem a sua complexidade, né? Desde a hora que o cara pisa lá dentro. Por isso que existe a integração. Que é importantíssimo. Porque o cara vai saber até a faixa, onde que transita carro. Hoje nós temos, hoje nem muito, mas depois que foi muito implementada a integração dentro das empresas, acabou muitos números de atropelamento, sim, esmagamento, empilhadeira vindo para um lado, empilhadeira vindo para o outro, máquina para um lado, né, de onde... Vamos falar, o perdido na noite, vagando pelo canteiro de obra. Então, dentro disso, mostrei para vocês que o que leva, né? Vamos falar, o que leva o nosso sucesso. Eu acho que o meu sucesso, falando no meu caso, assim, até hoje, é a conscientização. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí para fechar esse nosso tema? Qual é a mensagem para as pessoas que trabalham em obras, para os seguranças de trabalho, para as pessoas da construção civil? Respeitem as regras do jogo. Tem que respeitar a regra do jogo. Sim. E a regra do jogo tem um juiz, um árbitro. Busque ele, que é o profissional de segurança. E busque entender a sua atividade. Busque, se não seja um profissional, mas busque a respeitar a regra do jogo. Sim. É isso que... E conscientizar que você precisa. Precisa e necessita. Sua vida é muito importante, né? Sim. Segurança do trabalho é tudo, né? Se dá com vida. Com certeza, é um tema super relevante. Exato. Muito obrigada, Obrigado, Gustavo, Jéssica. pelo seu Obrigado tempo pela presença. Tamo junto. Muito obrigado, é um prazer estar com a âncora. Gostaria de agradecer também, né, a presença e esse bate-papo muito gostoso que tivemos aqui com um tema super relevante. E é isso. Obrigada, Cleiton. Obrigado. E acompanha a gente nas redes sociais. Com certeza. Segue a gente lá. Um abraço, pessoal. Um abraço.